Boa tarde a todos. Bem, então eu agradeço o convite para estar aqui presente, para debater um assunto, para conversar sobre um assunto que é complexo, como toda questão social importante, e que é transsetorial, ou seja, objetivamente nós não podemos compreender este fenômeno sem ter uma visão totalizante sobre esta realidade. E mais, compreender também que isso só pode ser equacionado na medida que percebamos que as coisas avançam, se movimentam. E isso não é uma percepção nova, porque 400 anos antes de Cristo, Heráclito dizia que o homem não toma banho duas vezes no mesmo rio. E isso porque as águas do rio e o homem já não serão os mesmos nessas duas oportunidades. Eu tinha até feito algumas considerações sobre essa questão de conceitos, etc., mas eu acho que o tempo disponível não é grande. Então eu vou passar adiante e entrar direto na questão das... E vocês estão vendo que eu tinha refletido um bocado, né? Pois é, vamos em frente. E por tudo isso é importante compreender que a abrangência das consequências da legalização das drogas versus a situação da proibição para a sociedade e suas implicações econômicas, entrando num aspecto, sendo claro que a questão da saúde e da segurança são mais relevantes. Mas, felizmente, há muitas experiências inovadoras que permitem a análise de outras soluções, que enriquecem a reflexão sobre que alternativas incentivar, tanto no campo da discriminação quanto no da legalização, tanto na abordagem territorial limitada quanto na mais ampla, incluindo países, certamente, considerando o fato de que as Nações Unidas têm convenções contra a legalização. Entretanto, alguns países têm avançado na descriminalização, valendo destacar Portugal e a República Tcheca. Em todos os casos, houve testes quanto à repercussão social, econômica, de tratamento e recuperação dos dependentes. Mas os mais notórios são experiências como a da Holanda, com a maconha, e a da Suíça com a heroína. Coincidentemente, as alternativas mais perigosas, no segundo caso, e a mais tolerada. Nos dois casos, apesar das controvérsias inevitáveis, o sucesso foi inegável. Digno de registro é o fato de que na Holanda, onde a experiência foi mais massiva, o consumo de drogas pela população não difere da média europeia. Aparentemente, a tolerância e os coffee shops não aumentaram em termos relativos a proporção da população que consome drogas. Mesmo assim, o governo holandês executa uma guerra contra a produção de drogas leves, envolvendo agricultores, importadores e exportadores, inclusive de cânhamo, gastando uma verba anual de 150 milhões de euros. Estes custos, na repressão às drogas leves, mesmo relativos, são muito pequenos em relação aos padrões internacionais. Na Europa, mais de 50 milhões de pessoas têm experiência com o consumo de drogas leves, implicando cerca de 15 a 20% da população entre 16 e 65 anos de idade. Informações sobre os Estados Unidos revelam que 25 milhões de pessoas fizeram uso de drogas leves em 2007, o que é relativamente maior do que na Europa, embora a repressão seja muito superior na América, considerando as quase 1 milhão, repito, 1 milhão de pessoas presas por posse de maconha em 2007. E, principalmente, prisões de usuários negros, pardos e hispânicos. A experiência permite analisar o modelo econômico do mercado da droga com mais informações e situações diferenciadas. Mesmo assim, não se pode obter muita consistência nos modelos de análise de mercado de drogas, em termos de oferta e demanda, em termos de análise de custo-benefício, sob diferentes regimes, considerando o impacto da legalização das drogas leves. Posto que as variáveis subjetivas e algumas objetivas consideradas podem ter uma ampla variação. Necessário sublinhar que o mercado é global e há extensas lacunas de conhecimento sobre este mercado. A primeira hipótese a ser avaliada é a dos consumidores e produtores se comportarem racionalmente diante da legalização, resultando em diminuição de preço e de incidentes, de modo a otimizar a redução da vigilância governamental
e a consequente probabilidade de ser pego em delitos que não foram cancelados. Isso significa arbitrar um coeficiente de busca da felicidade, que pode minimizar o prazer em relação aos danos pessoais e sociais ou não. Além disso, é preciso deixar claro que, no caso, é uma política de tolerância, no caso é holandês, e não de descriminalização. O modelo apresentado pelo Prêmio Nobel Gary Becker, 92, e outros em 2008, salienta a importância da elasticidade da demanda, ou seja, da resposta do consumo e da oferta em relação a variações no preço. Quanto maior a variação em função dessa alteração, mais elástica é a demanda. Contudo, o mercado das drogas, segundo outro especialista liberal norte-americano, conseguiu, tanto na década de 90 quanto na primeira década deste século, rebaixar os preços. Por conta do que acontece com todas as grandes corporações. E o tráfico é, inegavelmente, uma grande corporação, com conexões em todos os âmbitos, legais e ilegais. A experiência gerencial e logística adquirida no processo produtivo, sem nenhum prejuízo para as fantásticas margens de lucro que a ilegalidade propicia. Outros especialistas nessa área, como Henderson, Myron e Zwiebel, defendem a legalização para superar imperfeições do mercado. É muito economês, né? É difícil medir a produção mundial e o mercado consumidor em todo o mundo. Entretanto, quanto à oferta, estima-se que houve um crescimento desde 1980, enquanto os preços mantiveram-se relativamente constantes. Não importa quanta repressão tenha havido. Esse é o dado das Nações Unidas, 2010. Em estudos sobre as quedas de preços recentes das drogas em geral, além do aprendizado que eu citei acima, dois especialistas, Stott Costa e De Grove, afirmam que a produção mundial da cannabis tem crescido cerca de 2% ao ano ao longo das últimas décadas, o que implica no crescimento nos últimos 20 anos de cerca de 50% a 60% na produção durante esse período. Dado que o preço da maioria das drogas ilícitas diminuiu, não é surpreendente que o consumo tenha aumentado, sem deixar de notar a importância do fato de que na Europa, onde a guerra às drogas não se compara ao que ocorre nos Estados Unidos, houve, segundo as Nações Unidas, uma pequena queda no consumo. No relatório mundial sobre drogas da ONU, a ONU explica que a produção de drogas leves não tem fronteiras. A marihuana é cultivada em mais de 170 países. Todo economista que analisa a questão da proibição das drogas sem pré-conceito, não é preconceito, é sem pré-conceito moral, sugere a legalização por conta dos custos pessoais e sociais decorrentes da guerra contra as drogas. Os custos da proibição para reduzir a produção e o consumo, para diminuir as baixas da guerra e suas casualties, bem como pela perda de potenciais receitas tributárias, sem deixar de considerar o sucesso que políticas mais tolerantes alcançaram no controle e redução do número de usuários, que em sua maioria não são dependentes, conduzem a uma conclusão lógica e humana. É preciso dizer não à guerra contra as drogas, e sim aderir às políticas de relativo sucesso para os usuários destas drogas proibidas, como as aplicadas contra os usuários das drogas permitidas, como, por exemplo, álcool e cigarro. Na prática, a teoria fica diferente. Como se pode ver na análise econômica do mercado de cigarros, em tese, num mercado competitivo, o preço do cigarro tende a ser igual ao custo da produção. Caso contrário, surgirão novos concorrentes. E sabe-se que o consumo de cigarros acarreta problemas de saúde pública, com custos para a sociedade, e por isso o cigarro é fortemente tributado, gerando até mercado negro de cigarros, mas com consequências muito menos perversas, porque fumar cigarro não é ilegal. No mundo real, onde teoria e prática se combinam, pois nesse caso a teoria é uma descrição nem sempre precisa do que acontece, há um quase oligopólio da produção do cigarro, e os governos tributam fortemente esse produto. Mesmo assim, têm praticado políticas de esclarecimento para diminuir o consumo e evitar a divulgação laudatória do produto. Há indicadores que os esclarecimentos e as restrições para a realização de propaganda enganosa têm sido mais importantes do que o aumento do preço da mercadoria. E isso, para muitos economistas não é exatamente um comportamento racional, pois além dos custos sobre a manutenção da saúde,
a subimportância e o custo, entre aspas, da imagem negativa que o usuário incorpora. Contraditoriamente, os programas de sucesso na recuperação de dependentes em drogas ilegais procuram diminuir a carga de imagem negativa ou proceder de forma discreta para incentivar a adesão ao tratamento. E essas poucas experiências, um pouco, já indicam os caminhos a serem trilhados. O consumo da cannabis entre os indivíduos com 12 a 39 anos de idade, ao longo do período de 90 a 97, e esse é um fato deste mercado, ou seja, as informações nem sempre são recentes, nem sempre estão disponíveis. Com base numa amostra de mais de 130 mil pessoas, não foi muito afetado pela diferença de preço, o que indica, neste levantamento empírico, ser a realidade contraditória com o exercício teórico que buscou haver inelasticidade na demanda do período. É uma informação da De Simone. Os estudos de elasticidade mostram que a proibição, teoricamente, aumenta os preços, mas isso não afeta necessariamente a demanda, muito pelo contrário. O clima de perseguição favorece a aceitação do aumento do preço do produto, fazendo com que os estudos do tipo microeconômico sejam pouco representativos, pois indicam uma redução do lucro para os produtores. E o que se observa é um aumento da violência, da corrupção, pela disponibilidade de recursos quase ilimitados e a manutenção do consumo e do lucro. É uma fragilidade técnica trabalhar com base apenas em hipóteses de concorrência perfeita, que não existe enquanto tal. O mercado é muito mais complexo do que é representado nas questões utilizadas. Em suma, os estudos também indicam que o aumento da repressão é antecipada por produtores. Como consequência, aumenta a atividade criminosa. As políticas do governo contra os produtores dão origem ao mecanismo de seleção que pode aumentar o lucro dos produtores restantes. Nestes estudos, a maior repressão reduz a oferta e aumenta os preços, o que torna mais provável que os consumidores também serão avessos à atividade criminosa. Isto é uma conclusão falaciosa, porque diante da demanda, o que aumenta são as dificuldades ao consumo, mas não importa o estigma para o consumidor. Se o consumidor não é dependente, entretanto, a questão do estigma pode funcionar. O imposto sobre drogas poderia ser determinado pelo custo social marginal do consumo. Cogita-se que um maço de cigarros cria um custo com a saúde da ordem de 2 euros, que pode ser recomendado como tributação sobre o consumo de quantidade similar, mais um plus por unidade no sentido de punir. Mas a análise totalizante sobre a questão não pode esquecer que os custos da proibição e dos conflitos do tráfico é que são efetivamente relevantes, enquanto custo, não enquanto questão social e humana. O mercado legalizado, sob a concorrência perfeita, que só ocorre em situações pontuais não relevantes, reduz os lucros, de onde os produtores ganham mais sob a proibição. Ganham o suficiente para corromper a sociedade, inclusive seus mais insígnes representantes, no poder legislativo, no executivo, no judiciário, nas forças armadas e nas forças policiais. Data vênia das exceções que todos conhecemos. Além disso, os economicistas ainda não perceberam que a volúpia do poder costuma estar acima dos ganhos financeiros, sem que sejam estes fatos necessariamente contraditórios. E, como sempre, os mais capitalizados conseguem sempre oferir vantagens de todo tipo, inclusive vantagens legais. Registre-se que a legalização cria oportunidades, caso o Estado não esteja dominado pelas grandes corporações. Essas vantagens, caso o Estado seja de boa qualidade, se dirigem ao autoabastecimento e ao pequeno produtor, o que é sempre saudável, considerada a importância do governo não ser tão leniente na consideração do interesse dos poderosos. E como corolário destas questões, tem-se que hoje existem mais de 2 milhões de pessoas presas nos Estados Unidos. Eu vou repetir, 2 milhões de pessoas presas, sendo que 2/3 delas não completaram o ensino médio e 1/3 estava desempregada no momento da detenção. Ao longo dos últimos 10 anos, o financiamento da construção de prisões foi feito em detrimento do investimento no ensino superior.
Ao mesmo tempo, o acesso à educação na prisão foi drasticamente reduzido. Oficialmente, 8,3% dos negros em idade de trabalhar nos Estados Unidos são desempregados. Mas, considerando o efeito encarceramento, essa proporção aumenta significativamente. Pesquisas confirmam o óbvio. A relação positiva entre o desemprego, baixos salários e reincidência. E positivo aí é só um sinal de mais, não é sinal de bom, não. É sinal de mais. As coisas são complementares. São ruins e complementares. O estigma na prisão foi codificado em leis e regulamentos de licenciamento que impedem pessoas com antecedentes criminais de aproveitar inúmeros empregos e oportunidades, efetivamente excluindo-os da força de trabalho legítimo e forçando-os a aderir a empreendimentos ilegais. Economistas da Western Petit afirmam: este sistema penal, aspas, este sistema penal pode ser visto como um tipo de instituição do mercado de trabalho que sistematicamente o influencia de forma difusa sobre as chances de vida de minorias desfavorecidas. É a perversão erigida em sistemas de governo e em sistema de dominação. Como na escravidão, a engrenagem focada na guerra às drogas divide famílias, destrói indivíduos e desestabiliza comunidades inteiras, muito mais do que o uso da droga. Esta política está direcionada aos americanos que vivem ou estão perto, em reservas e bairros que abrigam minorias, rendas deprimidas e cujas características afastam investidores. Essa política custa para as comunidades negras milhões de dólares não divulgados, milhões de dólares não aplicados no desenvolvimento econômico potencial, agravando a economia política nos centros das cidades, onde geralmente isso nos Estados Unidos acontece. Mas desconsiderando esses adentos e focando nas consequências e no custo que envolve a verba para a corrupção, levantados anteriormente, convém olhar o exemplo do HSBC, um grande banco internacional, e o papel dos cachorros grandes neste mistério. A gente, analisando essas coisas e outras, descobre que além dos cachorros grandes, existem os cachorros enormes. E o HSBC é certamente um cachorro enorme. Em 2010, Breuer, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça norte-americano, criou uma força-tarefa de lavagem de dinheiro que conseguiu arrecadar mais de 2 bilhões de dólares em multa a bancos. Um número que duplica só com o caso HSBC. O inquérito, conduzido pelo Departamento de Justiça, o Tesouro e os promotores de Manhattan, identificaram 6 bancos estrangeiros, incluindo o Credit Suisse e o Barclays. O Inbank aceitou pagar 619 milhões de dólares por haver transferido bilhões de dólares dos Estados Unidos para países como Cuba e Irã, que sofrem sanções dos Estados Unidos, apesar de apenas não agirem de acordo com os interesses ideológicos e comerciais daquele país. Necessário esclarecer que, nessa transferência, estão as que foram feitas aos inimigos de uma guerra não declarada, a transferência para o mundo de drogas. O Standard Chartered, um banco britânico, transferiu pelos mesmos motivos às autoridades federais e estaduais norte-americanas 377 milhões de dólares. Mas vamos para o HSBC. O HSBC assumiu relevância nesta investigação, porque a promotoria descobriu que, além de fazer transferência para os tais países perversos, segundo os Estados Unidos, o banco tinha facilitado a lavagem de dinheiro para cartéis de drogas mexicanos, além de ter mandado dinheiro sujo para esses bancos, para os bancos sauditas, ligados a grupos terroristas, que, no caso, atuam em consonância com os objetivos da política externa norte-americana, pois a Arábia Saudita é um dos seus principais aliados no Oriente Médio. Aspas. A Subcomissão Permanente de Investigações realizou uma audiência posterior com a HSBC, em que o chefe do banco renunciou em meio a preocupações crescentes de que os funcionários do banco, os principais funcionários do banco, eram clubes na atividade ilícita. Por exemplo, o executivo do HSBC argumentou que o banco deve continuar a trabalhar com a Al Arabian Hajj Bank, que tem o apoio da Al-Qaeda, de acordo com o relatório do Congresso, uma das organizações principais terroristas. Novamente, não foi esclarecido, já fechei as aspas, novamente, não foi esclarecido que parte da comunidade sunita, que tem liames com o Estado saudita, desenvolve atividades militares e terroristas em favor de seus aliados ao longo da sua área de influência. Mesmo depois desses incidentes, o HSBC transferiu mais de 7 bilhões para os Estados Unidos,
um volume fantástico que os investigadores policiais classificaram como sendo, aspas, receitas de drogas ilegais, principalmente realizadas no México. Em 2010, o controlador do sistema financeiro concluiu que o HSBC, oficial governamental, concluiu que o HSBC tinha graves deficiências em seus controles anti-lavagem de dinheiro, incluindo, eu vou dizer, 60 trilhões de dólares em transações e 17 mil contas sinalizadas como potencialmente suspeitas. A gente faz ideia do que sejam 16 trilhões de dólares? Obrigado. Que não foram revisadas. Apesar da denúncia, o banco não foi nem multado, ao ponto de que o senador Tom Coburn, um republicano de Oklahoma, chamou o controlador de cão de colo e não cão de guarda. Em função de tudo isso, informado por Ben Protas e Jessica Greenberg, o HSBC concordou pagar 2 bilhões de dólares, eu aproximei, 1,92, às autoridades para resolver acusações de lavagem de dinheiro. Esta impressionante cifra, entretanto, não é nada diante do volume de movimentos suspeitos. E isso foi visto gerando preocupações de que as acusações criminais pudessem comprometer um dos maiores bancos do mundo e finalmente desestabilizar o sistema financeiro global. Daí a leniência. Enquanto isso, jovens negros, pardos e hispânicos, centenas de milhares, são condenados a 5 anos de prisão por portarem quantidade de maconha que deveria ser caracterizada como sendo adequado ao alto consumo. Não há como não ficar absolutamente indignado com uma situação perversa como a que existe nos Estados Unidos a esse respeito. É preciso ter claro que o criminoso que pratica atividades ilegais altamente reprimidas e muito lucrativas fazem tudo para proteger os seus lucros. Além disso, quanto maior o risco para articular produtores e consumidores a permanecerem ativos no mercado, mais eles tendem a usar a violência para proteger as rendas que faturam. Esta situação é sem limites, pois, por definição, não há sistema legal a ser considerado, restando óbvio o benefício marginal para o uso da violência na superação das disputas. Outra externalidade preocupante em relação ao vigor da guerra contra o tráfico é que tudo que o traficante pode fazer inclui a falsificação do produto, inclusive o uso de estricnina que resulta na morte de alguns usuários. A evidência das consequências observadas na Holanda é animadora. Apesar da disponibilidade das soft drogas em coffee shops, as taxas de consumo juvenis são compatíveis a outros países europeus. Há uma boa parte da população holandesa, entretanto, que rejeita essa política de tolerância. O paradoxo é que a pesquisa indica que aqueles que são menos suscetíveis à aprovação são os que menos experiência têm quanto ao assunto e menor probabilidade de encontrar drogas e seus usuários na sua vida cotidiana. Uma externalidade difícil de ser dimensionada é a da liberalização de drogas leves, enquanto continua uma importante repressão ao consumo de outras drogas. É normal consumidores e fornecedores utilizarem diferentes tipos de drogas, inclusive as alcoólicas. Isso significa que a política de convencimento para não chegar ao vício e reduzir o consumo de todas as drogas pode ser uma política mais eficiente, posto que o benefício-custo da redução da guerra contra o tráfico é muito maior no âmbito das chamadas drogas pesadas. Algumas outras fontes sobre desperdício nessas políticas repressivas podem ser mencionadas. Segundo a Drug Policy Alliance nos Estados Unidos, os construtores e empreiteiros de prisão, pessoal das carceragens, formuladores das políticas e acadêmicos e os milhares de fornecedores corporativos que oferecem seus produtos na feira anual da Associação Americana dos Presídios Carcerais oferecem tudo, desde escovas de dentes, meias, arame farpado, a cercas e manilhas a esse mercado em expansão.
Empresas multinacionais ganham subsídios, incentivos fiscais e abatimento de governos locais, gastando verbas que poderiam atender necessidades com educação de qualidade, estradas, saúde e infraestrutura que ofereçam incentivos reais para os negócios legítimos. A venda de títulos isentos de impostos para financiar estas construções de prisões está agora estimada em 2,3 bilhões de dólares anuais. No ano passado, a Corrections Corporation, WECNAT, que gera ou possui 37 prisões nos Estados Unidos, 18 na Austrália, Reino Unido, etc., tentou converter uma plantação de ex-escravos na Carolina do Norte em uma prisão de segurança máxima para armazenar, em sua maioria, prisioneiros negros da capital da nação. Estes investidores mobilizam corretores em busca de prisioneiros, recuperando a imagem e a expertise dos caçadores de escravos do século XIX, para devolvê-los aos campos de algodão. Empresas que parecem estar longe do negócio da punição, porque é um negócio, estão intimamente envolvidas na expansão do complexo industrial da prisão. Laços com a construção de prisão são uma das muitas fontes de investimento rentável para líderes financeiros, como a Merrill Lynch. MCI cobra dos prisioneiros e suas famílias preços exorbitantes para os telefonemas preciosos, que muitas vezes são o único contato deles com o mundo livre. Muitas empresas cujos produtos consumimos diariamente nos mostram que a força do trabalho da prisão pode ser tão rentável como a dos países atrasados, que se notabilizam por oferecerem salários menores e que, por isso mesmo, as empresas que são de uso intensivo de mão de obra aqui se localizam. Algumas das empresas que usam trabalho prisional são a IBM, a Motorola, a Compaq, a Texas Instruments e a Honeywell, Microsoft e Boeing. Mas não são só as indústrias high-tech que colhem os lucros oferecidos pelas prisões. Lojas de departamento, como a Nordstrom, vende jeans que são comercializados, veja a ironia, com a marca Prison Blues. Assim como camisetas e jaquetas fabricantes nas prisões do Oregon. De acordo com o relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do ano 2000, infelizmente, do ano 2000, a Comissão das Nações Unidas sobre a Eliminação da Discriminação Racial diz explicitamente, aspas, a discriminação no sistema de justiça criminal é o principal fator causador impedindo o progresso para acabar com a discriminação racial na sociedade norte-americana. Aspas, fecho. O impacto orçamentário com o fim da proibição às drogas, segundo Jeffrey Myron, professor de economia da Universidade de Harvard e pesquisador sênior do Instituto Cato, um dos inúmeros think tanks liberais americanos, e Catherine Waldock, doutoranda na Stern School of Business da Universidade de Nova York, e isso é um pensamento liberal, geralmente confundido com um pensamento da direita conservadora, diz o seguinte, ele estuda o assunto há 15 anos. Os governos federal, estadual e federal dos Estados Unidos enfrentam enormes déficits fiscais. Uma mudança política em relação a isso vai ser muito bem-vinda. Este relatório estima que a legalização das drogas pouparia cerca de, número, 41,3 bilhões anuais ao governo com as despesas destinadas à guerra contra as drogas. Sendo que os governos estaduais locariam nessa guerra, economizariam 25,7 bilhões, e o estadual e o federal, 16 bilhões. Esta mesma cifra, organizada segundo o produto a ser liberado, resultaria na diminuição das drogas com relação à maconha de 8,7 bilhões, com relação à cocaína e heroína, 20 bilhões, e com relação às demais drogas, 12,6 bilhões, chegando aos mesmos 41,3 bilhões com a extinção da guerra contra a droga. Mas geraria também receitas tributárias, da ordem de 46,7 bilhões de dólares anuais, utilizando tarifas compatíveis com as que são, nessa hipótese, utilizando tarifas compatíveis com as que são aplicadas ao álcool e ao fumo. Sendo que 8,7 bilhões proveriam do comércio da maconha, 33 bilhões da cocaína e heroína e 5,5 bilhões de dólares com as demais drogas. Necessário destacar que a soma entre redução de despesas e arrecadação tributária adicional
carregariam para os cofres públicos o equivalente, portanto, a 88 bilhões de dólares anuais. E aí não estão sendo consideradas todas as outras vantagens correlacionadas com a legalização da droga, e com a questão da saúde, e com a questão da melhoria do atendimento, e com a recuperação dos que são comprometidos de forma indesejável com o consumo de drogas. Considerando que os governos estaduais e federal nos Estados Unidos enfrentam uma assustadora crise fiscal, pois a dívida nacional corresponde a 60% do PIB, nível mais alto desde a Segunda Grande Guerra Mundial, essa proporção pode, inclusive, aumentar para mais de 75% a qualquer nova alternativa de redução da despesa e de aumento de arrecadação, tem que ser considerada com muita atenção. Eu saio um pouco do relatório para dizer, no Brasil, o déficit é inferior a 40% do PIB e tem estado sob controle. Mas enquanto a taxa Selic, que remunera o dinheiro aplicado no governo, está em 7,25% ao ano, a remuneração básica do governo americano que ele oferece está em torno de 0,5% ao ano. O que implica que a despesa com esta rubrica é, na verdade, uma receita, posto que a inflação nos Estados Unidos é superior a este percentual. O público que se manifesta tanto, voltando ao relatório dos nossos amigos acadêmicos americanos, o público que se manifesta e os políticos se preocupam com a dívida. Mas corte de despesas e o aumento de impostos sugeridos têm pouco apoio. Não é de estranhar, portanto, o aumento da adesão à legalização das drogas nos Estados Unidos, para cobrir o déficit fiscal. Principalmente os estados, porque eles não têm esse mecanismo de tomar dinheiro recebendo troco. Então, nos estados e instâncias locais, essa questão tem avançado mais aceleradamente. Embora a redução dos déficits estaduais e federais, eliminando despesas com proibição da produção e comercialização. Eu estou me repetindo, então vou passar logo para as últimas eleições. Em novembro de 2002, novos estados norte-americanos aderiram à legalização da maconha para uso medicinal. Com essas adesões, são atualmente 18 os estados que fazem isso. E mais do que isso, nos estados do Colorado e de Washington, onde fica Seattle, legalizaram a produção, o comércio e o consumo de maconha, através de referendos, o que é decisão muito mais avançada do que a mera política de tolerância praticada pela Holanda. E por conta dessa situação, que pensadores liberais radicais, como o coordenador da pesquisa que eu falei acima, o Jeff Myron Allen, ele foi presidente do Departamento de Economia da Universidade de Boston e atualmente leciona na Universidade de Harvard, tenha concedido uma entrevista ao Online Spiegel, ao Tex Walker, com palavras que irão chocar o senso comum das autoridades e formadores de opinião, inclusive os de esquerda, que embarcaram em aventuras autoritárias, esquecidos que o sonho de Marx sobre uma nova sociedade se apropria dos sonhos libertários de superação do feudalismo das sociedades atrasadas, promovendo e sugerindo a construção de uma nova sociedade não para controlar as pessoas, mas sim para destruir uma sociedade ditatorial que controla todos para garantir vantagens pessoais diferenciadas para a classe dominante. A resposta a isso, enquanto objetivo, só pode ser uma sociedade mais participativa, mais criativa, mais democrática e mais condescendente. Como ousou formular ele à época, aspas, a cada um conforme suas necessidades, de cada um conforme sua capacidade. Sonho maior de equanimidade e de liberdade adaptado ao potencial de cada um, não ouvi semelhante. Mas aproximando essas reflexões para a contemporaneidade, há duas principais linhas de pensamento, a liberal, dominada pela doutrina neoliberal, e a do estado do bem-estar, que parece estar capitulando diante da crise, sem nem denunciar o fato de que, na realidade, a grande responsável pela crise de 2008 foi a falta de controle sobre o sistema financeiro e as consequentes bolhas setoriais que desestruturaram não só o mercado financeiro, como o mercado real da economia. Mas, no caso, pode haver convergência entre estes neoliberais que eu andei citando, cuja linha de pensamento é o de ter um governo mínimo e não invasivo em relação aos direitos individuais, e os adeptos de governos de bem-estar social, na própria linha da pesquisa que o Jeffrey indicou e eu aqui estive aproveitando.
Podemos concordar, portanto, que limitar a intervenção governamental no caso da repressão implica na redução dos custos gerais do governo e na saúde. A diferença pode estar na forma de prover uma saúde acessível para maior número de pessoas, um sistema de saúde público a entrega ao mercado, cuja mão invisível, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, não esteja controlada por cartéis e oligopólios que se entrecruzam ao longo de todo o planeta. Mas vamos a uma síntese dessa entrevista, só vou falar algumas respostas. A proibição é mais perigosa do que a venda de drogas em supermercados. A proibição das drogas é a pior solução para evitar o abuso. Ela traz o mercado negro, que é corrupto e custa vidas humanas. Constrange pessoas que não abusam de drogas e resulta numa proibição a drogas que é cara. Se legalizar as drogas, os Estados Unidos poderiam economizar 85 bilhões. Já falei, ele mesmo fez a pesquisa. O vício não é o problema. Muitas pessoas são viciadas em cafeína e ninguém se preocupa com isso. Muitas pessoas são viciadas em esportes, cerveja ou comida. Isso não incomoda o governo. Os efeitos da cocaína são descritos de uma forma muito exagerada. Existem banqueiros do Wall Street que cheiram coca, mas por terem alta renda, acesso a um bom sistema de saúde, serem casados e terem uma situação de vida estável, não chocam ninguém. Muitos deles, posteriormente, param de usar a cocaína. Têm a impressão de que essas pessoas gostam de consumi-las. Depois, há pessoas que fumam crack e levam um tipo de vida muito diferente daqueles corretores endinheirados. E são pessoas de um tipo de vida muito diferente, de baixa renda, sem emprego e com saúde precária. Muitas delas têm um triste fim, um fim trágico. Mas não se pode culpar a cocaína por isso, mas sim a péssima vida que tem. Assim não se pode culpar o crack, aquela menina que se prostitui, pela situação que ela viveu e que a levou à droga, provavelmente. O lobby da proibição das drogas exagera substancialmente seus efeitos, visando seus objetivos. Drogas são muito menos perigosas do que se alardeia. Maconha ou cocaína podem não ter efeito negativo significativo se o produto é acessível, se não é preciso arriscar a vida para obtê-lo e se o produto não tiver sido diluído secretamente com veneno de rato. A heroína injetável é muito difundida porque, sob a proibição, a heroína cara foi substituída pela injetável, porque leva a um resultado mais rápido e custa menos. Se as drogas fossem menos caras, as pessoas provavelmente fumariam heroína em vez de injetá-la. Se você acredita sinceramente em tudo que os norte-americanos afirmamos, lembre-se, eu estou citando o cara, os norte-americanos afirmamos acreditar liberdade, individualidade, responsabilidade pessoal, é necessário legalizar as drogas. A máxima consagrada a ser seguida deve ser a de que você está autorizado a fazê-lo, se não está prejudicando ninguém. Este é um axioma. Eu vou interromper essa, que é grande, e vou concluir dizendo: os diferentes ciclos do consumo de drogas são determinados em grande parte pelas inafastáveis leis da economia, com as específicas e danosas repercussões sobre elas exerce a proibição. Somando-se a fatores relativos às demandas naturalmente formadas e aquelas artificialmente criadas, comuns ao funcionamento de qualquer mercado, opera aqui o fator específico que contribui para o surgimento de novos produtos no mercado e torná-lo ilegal, eventuais êxitos repressivos que reduzem a oferta de mercados. Este não é apenas o caso do crack. No mercado dos opiáceos, por exemplo, o ópio fumado ou bebido acabou sendo substituído pela heroína injetável. Aí o caso da proibição do álcool nos Estados Unidos, que o nosso amigo já referiu-se. A economia efetivamente demonstra a inevitável ineficácia da política proibicionista. Guerras, mortes, prisões, nada afetam o fornecimento das drogas tornadas ilícitas. Onde houver demanda, sempre haverá oferta. Demanda que, nesse caso das drogas, vale repetir, acompanha toda a história da humanidade. Em todos os anos de proibição, das guerras, os resultados foram pífios. Recentemente, parte significativa da produção de cocaína na Colômbia se descolocou para o Peru, em movimento que simplesmente inverte o que aconteceu nos anos 90, quando houve um deslocamento da produção do Peru e da Bolívia para a Colômbia. Com efeito, a realidade não pode deixar de obedecer às leis da economia. As artificialmente criadas leis penais não têm o poder de revogar as naturais leis econômicas. A proibição do desejo simplesmente não funciona.
Muito obrigado.